Como que a psicanálise explica o pensamento homofóbico? Como que surge, como é que é construído um pensamento homofóbico dentro de uma pessoa, de um ser humano? Vamos observar um pouco sobre a história, sobre o comportamento humano e entender um pouco mais sobre essa estrutura que hoje é tão discutido nas redes sociais, tão combatido pelas leis, moral. Vamos aprender um pouco mais com esse conhecimento a entender de que forma é formado os condicionamentos em nossa vida. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, trabalho com a psicanálise e terapias integradas com o objetivo de auxiliar as pessoas a alcançar o equilíbrio, saúde mental, a ter melhor qualidade de vida. E o tema de hoje é sobre um condicionamento em especial. Fobia é explicar para entender como isso foi formado dentro do nosso inconsciente, gerando ações de muitas pessoas que ainda estão enraizadas com esse tipo de pensamento. E com esse conhecimento, a conseguir entender para lidar, para que isso também não faça parte da nossa vida, para que a gente consiga trabalhar esses pensamentos, esses sentimentos e esses condicionamentos para que seja erradicado esse tipo de comportamento tão cruel que é o preconceito com a homofobia. Com esse pensamento, com esse estudo, a gente consegue entender um pouco sobre o comportamento de nossos ancestrais. Vamos observar a ideia de ser superior uma raça do que a outra. A ideia de uma religião ser melhor que a outra. A ideia de competição, de superioridade, as pessoas acreditando que estão dentro da razão sempre. Na realidade, o preconceito, a homofobia, isso aí está presente muito intensamente ainda na sociedade atual. E nós precisamos entender um pouco mais sobre isso e gradativamente quebrar esses vícios condicionados em nossas mentes e também para as gerações futuras, para que as gerações futuras sejam mais livres e com respeito e fraternidade ao próximo. Desde a época de Freud, ele já se falava nas teorias de Freud, a qual chocava muito a sociedade. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós reagimos, agimos, pensamos, nos comportamos conforme são os nossos arquivos, as nossas memórias de nossa história, dos arquivos que estão em nosso inconsciente. Então, Paulo está querendo me dizer que uma pessoa que tem um preconceito X ou Y, ela não é 100% culpada desse preconceito. Isso aí foi plantado na mente dessa pessoa pela história, pela cultura. Eu digo que não há inocentes, porque a mesma pessoa que recebeu esse preconceito, essa informação, ela tem o dever moral de lutar contra esse preconceito dentro de si, quebrá-lo a ponto de não senti-lo mais. É este o objetivo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos usar alguns exemplos, tá? Para a gente começar a entender. No Havaí, existe uma cultura em que as famílias criam com honra um menino da família como se fosse mulher. Este comportamento é cultural do povo daquela região. Quando uma criança nasce, conforme ela vai crescendo, ela vai apresentando certas tendências e o menino ele pode se tornar o que se chama no Havaí de marros. Os marros no Havaí, por exemplo, eles são considerados pessoas até que merecem muito respeito. Eles têm uma ligação, alguns papéis religiosos na comunidade. E são homens que se vestem de mulher, eles têm um comportamento um pouco diferenciado, algumas atividades diferenciadas nessa cultura, e é super respeitado por todas as pessoas. Por quê? Culturalmente, há muito tempo, essa característica especial que surge nas famílias é olhado com respeito e até admiração. No Havaí, por exemplo, eles identificam que os marros são pessoas que possuem a alma masculina e a alma feminina. Os marros, eles podem se relacionar, casar-se com outros marros, com mulheres ou com homens. E tudo isso é visto com respeito
e até uma certa havaiana. E aí, Paulo, não é estranho para a nossa cultura observar isso? É exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Como isso acontece? Santificação dentro da cultura. Isso aconteceu lá no caso no Havaí, porque é uma coisa que foi cultivada gradativamente ao longo do tempo. Esse exemplo mostra claramente como que o preconceito pode ser formado. Agora vamos lá na nossa cultura, na nossa origem aqui no Brasil, antes da liberação da escravatura. Era-se falado normalmente entre as pessoas de cor clara que as pessoas de cor escura não tinham alma. Era falado que as pessoas de cor escura tinham uma intelectualidade inferior às pessoas de cor clara. Era falado de forma assim aberta e sempre usava-se de colocação até negativas, depreciativas, dizendo que as pessoas de cor escura eram feias. Então, toda uma cultura dominante, eles viam as pessoas de cor escura como inferiores. É uma maneira de arranjar uma própria desculpa moral de dizer por que usavam-se dessas pessoas como serviçais, como escravos. Com o passar do tempo, pessoas foram se manifestando, a cultura foi mudando, interesses políticos e culturais foram sendo adquiridos e implantados na sociedade. Felizmente, houve o fim desse período. Tá, tudo bem. Mas e a ideia? Mesmo depois do grande marco da liberação dos escravos no Brasil, se você for ver aí um pouquinho da história, você vai observar que a sociedade clara não aceitava a presença da sociedade de pele escura nas suas igrejas. Existiam as igrejas específicas das pessoas, dos cidadãos de cor pele escura, chamado de os rosários. As pessoas de pele escura não podiam viver no mesmo ambiente com as pessoas de pele clara. Não podiam frequentar as escolas, não podia votar, não tinha o direito de ter terras. Houve uma época em que teve uma grande distribuição de terras, liberação de direito de usar terra, de montar ali um local para plantar, viver. Somente as pessoas de pele clara tinham direito. Por quê? Tinha-se aquela consciência de que a pessoa de pele escura era inferior. Percebe uma escada, uma escala de subida nessa história? Não preciso contar todos os detalhes da história até hoje, senão vai virar aula de história ao invés de um estudo do nosso comportamento humano. Conforme esse tempo foi passando, a igreja em si juntou, não existe mais a igreja do Rosário, em que só as pessoas escuras frequentavam, e a igreja comum, em que somente as pessoas de pele clara frequentavam. Agora é uniforme, recebe-se todos em todas as igrejas. Culturalmente, pelo menos moralmente, hoje, todas as raças seguindo a mesma fé, pisando e estando debaixo do mesmo teto, cultuando juntos a fé em que têm em comum. E dentro desse período foi-se eliminando gradativamente esse condicionamento de preconceito sobre as pessoas escuras, tá, gente? Tá, Paulo, mas e daí? Aí você fala o pensamento homofóbico, você me fala sobre o preconceito de raça, preconceito religioso. Então eu digo para vocês, se vocês pegarem esse ponto, observem. Provavelmente, se você tem aí mais de 40 anos de idade, o seu bisavô, ele tinha um certo preconceito com pessoas de raças diferentes. Esse tipo de coisas criam condicionamentos de preconceito. Por isso que hoje a sociedade, as militâncias sobre o preconceito racial, no caso, pregam muito para se tomar cuidado em utilizar o vocabulário, porque o vocabulário deprecia, o vocabulário pode inferiorizar as pessoas. Isso vai criando-se condicionamentos. A intenção do vocabulário, da maneira de mudar o modo de falar sobre a determinação das pessoas, a intenção na realidade é tirar essa imagem negativa e observar dentro de nós mesmos. O que nós temos ainda de preconceito? Nós ainda olhamos o outro ser humano que trabalha, tem sentimentos, tem desejos, tem sonho, que leva a sua vida em busca
das mesmas coisas ideais que eu e qualquer outra pessoa, olhar essas pessoas como se fossem inferiores. Isso, aglobando mais o leque da situação, vamos observar. Você está andando no shopping. De repente, você passa em um local e tem duas meninas se beijando. A pergunta é pessoal, tá, gente? O que que vocês sentem? Ou, vamos lá, colocar também a mesma coisa. Você está andando no shopping e encontra dois rapazes se abraçando e se beijando. O que que vocês sentem? Olhem esse sentimento e observe. Se vocês sentem uma certa aversão, é sinal que tem uma ponta de preconceito aí. Por que que se fosse um casal homem-mulher, você ficaria mais à vontade? Já se questionaram sobre isso? Isso demonstra que a maioria das pessoas, eu vou ser sincero, sentem ainda um pouco, mas estão lutando gradativamente para quebrar isso dentro de si. E o preconceito é gradativo. Observe como é que era o comportamento de nossos pais referente aos preconceitos e às diferenças. Como é que era a visão da sociedade de nossos avós referente à questão do homossexualismo? Observe que hoje, felizmente, as coisas estão trabalhando para se abrir mais, para se ter maior aceitação. E como é que é feito isso aí, esse tipo de aceitação? Hoje, todo programa de TV tem que ter representantes de cada tipo, de raça, de cor, de escolha de vida. Deve ter a diversidade sendo apresentada nas mídias, filmes, novelas, apresentações como jornalismo e etc. Por que que é forçado isso aí? Não é para fazer bonito mediante a moda do momento de que é respeitar a diversidade. É para mostrar para a sociedade e acostumar o nosso inconsciente de que não há diferença. Somos todos iguais. O que que eu quero colocar para vocês hoje, para vocês entenderem um pouco de forma clara, aí vocês vão entender a questão da formação do condicionamento. Unindo tudo isso que eu falei para vocês percebem que um preconceito, uma visão preconceituosa, uma visão julgadora, ela é pregada a longo prazo, culturalmente, dentro de um povo, de uma família, de um grupo. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai olhando de forma diferente. Agora eu digo para vocês, vocês fazem parte de uma religião ou de um grupo específico? Vocês têm essa visão de que o seu grupo é melhor do que o outro? É a mesma história do caminhar no shopping que eu falei com vocês. Pode até ser melhor um que o outro, não tem problema. Para mim, a minha fé é a melhor que existe. Porém, para o fulano que pertence à igreja tal, a fé dele é a melhor que existe. O Beltrano, a outra fé que ele tem, diferente da de nós dois, é a melhor. Todos nós amamos aquilo que acreditamos. No caso, estou falando da fé. Agora, qual que é a bolha, o condicionamento que precisamos quebrar sobre isso? É conseguir entender que cada um tem o direito de escolher aquilo que deseja, aquilo que acredita, com respeito. Se todos respeitarmos uns aos outros, não há mais conflito, não há mais briga. Eu já vi famílias se separarem, casais se separarem, amigos pararem de falar um com o outro só porque um gosta de uma linha política X e o outro prefere uma linha política Y. É lógico a gente julgar o outro, conflitar contra o outro, só porque ele tem uma opinião diferente da nossa? Onde está o respeito? Onde está a fraternidade dentro desse tipo de visão e comportamento? Nós temos que nos olhar diariamente, no nosso dia a dia, e observar: será que eu tenho preconceito? Nossa, eu me senti mal quando eu passei no shopping e vi aqueles dois rapazes segurando a mão e vi que eles deram um beijinho. Eu senti um ranço. Não, mas eu não manifestei, eu sei que tem que respeitar, porque se eu fizer alguma coisa eu vou ser preso. Graças a Deus tem as leis, né? Por quê? Se a gente tem esse tipo de coisa dentro da gente, a gente tem que refletir e trabalhar esse sentimento. Gente, já recebi em consultório pessoas que fizeram escolhas especiais nas suas vidas, no caso da opção sexual, por exemplo, em que o pai ou a mãe o excluiu completamente da vida deles. Me diz uma coisa, um filho deixa de ser filho
só porque ele fez uma escolha diferente em que o outro não aceita? O filho é obrigado a ser aquilo que não quer ser só para agradar a opinião reta e engessada do outro? Eu quero que vocês percebam a violência que é isso. Uma pessoa, um ser humano, ser obrigado a aceitar um padrão que não é dele. Isso é uma violência muito grande que gera traumas, conflitos, dores, pesos. O pai também está sofrendo. A mãe também está sofrendo. Estão todos sofrendo só por causa de uma opinião reta de condicionamento na própria mente. Qual que é a solução nisso? Vamos buscar tratamento, vamos buscar refletir, vamos buscar pensar. Ah, Paulo, mas eu não consigo. Toda vez que olho para ele ou para ela, eu sinto raiva. Então, isso é um tema de se levar em consultório, trabalhar, exercitar, trabalhar esse sentimento para que seja quebrado. Porque, na verdade, você está sentindo o quê? Você está sentindo dores, pesos, opiniões da cultura anterior. Nós estamos manifestando uma realidade que não é da cultura atual, é da cultura anterior. Cultura anterior que está vencida, ultrapassada e foi provada que é errada, que não é real, que precisamos superar e vencer ela. Então, se sentimos esse tipo de coisa, vamos levar isso em terapia, vamos levar isso para o seu psicanalista, para o seu psicólogo, vamos refletir, meditar, vamos orar dentro de sua fé para trabalhar esse sentimento e se libertar dessa prisão que separa e que vai contra todos os princípios religiosos existentes. Vamos observar e entender isso aí como um condicionamento patológico. O que se faz com um condicionamento patológico? Se cura. Eu não estou defendendo as pessoas que têm a homofobia e atacam as outras. Eu estou dizendo que todas essas pessoas precisam sim buscar libertação desses preconceitos que carregam em si. E as pessoas que estão lutando contra esse preconceito dentro de si, porque tomaram consciência e não entendem por que elas sentem desconforto ainda, é porque tem algo que precisa ser assimilado dentro de si. Então, vamos assimilar esses tipos de coisa dentro de nós e ter mais fraternidade, amor, qualidade de vida para todos. Essa mensagem eu queria passar para vocês hoje. Gratidão a todos. Deixem aí seus comentários, escrevam aí suas dúvidas. Quiserem dar dicas de novos vídeos, fiquem à vontade. Fazer algum relato, tem meus dados aí na descrição do vídeo, pode mandar tanto por e-mail ou colocar até no YouTube também, não tem problema. Terei o maior prazer de receber todas as manifestações. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.